estrelas da Hollywood clássica não eram conhecidas apenas por seu talento, mas também por alguns dos hábitos mais estranhos que você pode imaginar. Seja uma obsessão por algo absolutamente repugnante ou um medo inexplicável de coisas do dia a dia, essas histórias farão você se perguntar como algumas das celebridades mais icônicas viviam a portas fechadas. Marlene Dietrich e a coleção de roupas masculinas. A imagem pública de Marlene Dietrich como estrela apenas arranhava a superfície de quem ela realmente era. O que realmente a tornava única era uma obsessão inesperada, a moda masculina. Isto não era um interesse casual, mas uma escolha ousada e profundamente pessoal que moldou sua vida e carreira. Para Dietrich, essas roupas não eram fantasias. Tornaram-se parte de sua identidade, usadas com uma confiança que desafiava expectativas. Em uma época em que a sociedade empurrava as mulheres para vestidos e saltos, Dietrich escolheu ternos impecáveis, calças elegantes e camisas sociais. Imagine-a em uma estreia de filme dos anos 1930, desfilando em um smoking elegante, cabelo brilhante, lábios pintados de vermelho. O visual era audacioso e impossível de ignorar, questionando silenciosamente por que a roupa deve estar atrelada ao gênero. Ela não apenas usava roupas masculinas, ela as redefiniu. Muito antes de a androginia se tornar uma tendência, Dietrich a transformou em sua marca registrada. Ela não estava abandonando a feminilidade, estava ampliando-a, misturando força com suavidade para criar algo inteiramente seu. Para ela, as roupas eram ferramentas para a autoinvenção, não regras a seguir. Essa paixão era mais profunda do que as aparências. Dietrich estudava os detalhes, o corte de um casaco, o peso do tecido, como a alfaiataria podia transformar a postura e a atitude. Seu guarda-roupa tornou-se um santuário de ternos sob medida, cada peça uma escolha deliberada. Isso não era apenas colecionar, era uma rebelião costurada em lã e seda. Suas escolhas causaram um efeito dominó. Designers tomaram notas, o público ficou maravilhado. E lentamente, os limites da moda se suavizaram. Dietrich provou que as roupas podiam ser um playground e não uma prisão. Décadas depois, sua abordagem destemida ainda sussurra para quem ousa desfocar as linhas entre vestuário masculino e feminino. Judy Lewis, a filha oculta de Hollywood. Na década de 1930, Loretta Young era a realeza de Hollywood. Linda, carismática e adorada pelos fãs. Mas por trás de sua imagem polida, havia uma bomba que poucos conheciam. Um romance secreto com Clark Gable, então no auge de sua fama como o protagonista de E o Vento Levou. Ambos estavam envolvidos em outros relacionamentos. Gable era casado e Young protegia ferozmente sua reputação impecável. Quando Young ficou grávida em 1935, o desastre se aproximava. Gravidezes fora do casamento significavam a ruína da carreira naquela época, então ela desapareceu dos holofotes. Sob o pretexto de umas férias na Europa, ela secretamente deu à luz uma filha, Judy. Mas o encobrimento não terminou aí. Ao retornar a Hollywood, Young não apenas escondeu sua maternidade, ela encenou uma farsa elaborada. Um ano depois, ela adotou Judy, apresentando-a como uma órfã. A verdade? Judy era sua filha biológica. Durante quase 2 décadas, até mesmo Judy acreditou na mentira. Os primeiros anos de vida de Judy foram caóticos. Em vez de voltar para casa com Young, ela passou seus primeiros 19 meses sendo transferida entre berçários e cuidadores temporários. Young finalmente a adotou em 1936, mas o segredo pairava sobre suas vidas. Quando Young se casou com o produtor de rádio Tom Lewis, Judy adotou o sobrenome dele, tornando-se Judy Lewis. Mais tarde, o casal teve 2 filhos, criando uma dinâmica familiar fragmentada. Judy nunca se encaixou completamente, então veio a reviravolta mais cruel. Young notou a semelhança de Judy com Gable, especialmente suas orelhas características. Para apagar o vínculo, ela submeteu a Judy, de 7 anos, a uma cirurgia dolorosa para prender suas orelhas para trás. Foi uma tentativa brutal de enterrar o passado. Aos 15 anos, Judy encontrou Gable brevemente quando ele visitou a casa de Young durante um projeto de filme. Ele fez perguntas educadas, beijou sua testa e foi embora. Ela não fazia ideia de que ele era seu pai. Gable, que morreu em 1960, nunca a reconheceu. A verdade finalmente explodiu quando Judy, já adulta, descobriu documentos revelando sua filiação. Ao confrontar Young, recebeu uma admissão fria, mas sem desculpas. Young levou o segredo para o túmulo, recusando-se a reconhecer publicamente sua filha. A dieta estranha de Charles Laughton, Scotty Bowers, em seu livro Full Service, revelou muitos segredos chocantes sobre a era de ouro de Hollywood, mas uma história sobre o ator britânico Charles Laughton está entre as mais estranhas. Segundo Bowers, Laughton uma vez o convidou, junto com um jovem, enquanto sua esposa estava fora. Quando chegaram, Laughton estava na cozinha.
cuidadosamente fazendo um sanduíche. Ele colocou alface fresca e fatias de tomate em pão de fermento natural, adicionando um pouco de suco de limão, sal e pimenta. No início, parecia uma refeição simples, mas o que aconteceu a seguir foi tudo menos normal. Lawton pegou o sanduíche, pegou uma panela e pediu ao jovem que o seguisse até o banheiro. Bowers esperou, confuso sobre o que estava acontecendo. Após alguns minutos, Lawton voltou sozinho. Colocou o sanduíche na mesa e agiu como se nada de incomum tivesse acontecido. Mas agora, a alface e os tomates estavam manchados com uma substância marrom claro. O jovem voltou logo depois, parecendo envergonhado. Sem dizer uma palavra, ele apontou para o sanduíche e depois deu um tapinha em seu traseiro. Bowers assistiu em descrença, e então, sem hesitação, Lawton pegou o sanduíche e o comeu. Robertino Rossellini. O escândalo que abalou Hollywood. Em 1949, Ingrid Bergman já era um ícone de Hollywood. Mas ela não estava apenas atrás da fama. Ela tinha uma profunda paixão pelo cinema. Ela estava especialmente atraída pelo trabalho do diretor italiano Roberto Rossellini, cujos filmes a cativaram. Em vez de apenas admirar o trabalho dele à distância, ela tomou uma atitude ousada e lhe escreveu uma carta expressando sua admiração e sugerindo que colaborassem. Essa carta mudou tudo. Rossellini estava ansioso para trabalhar com Bergman e a escalou para seu próximo projeto, Stromboli. Mas a parceria deles não foi apenas profissional. À medida que a filmagem avançava, a ligação deles se tornou romântica, levando a um caso. O problema? Bergman ainda era casada com Peter Lindstrom. E nos anos 1950, Hollywood esperava que suas estrelas mantivessem uma imagem impecável. Um caso extraconjugal não era apenas fofoca, era uma ameaça à carreira. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando Bergman engravidou. Em 1950, ela deu à luz um filho, Robertino Rossellini, transformando o escândalo em uma crise completa. A reação do público foi brutal. Fãs que antes adoravam Bergman, agora a viam como uma desgraça. Ela não foi apenas criticada, foi vilipendiada. Hollywood se distanciou dela. A imprensa foi implacável e até políticos norte-americanos se manifestaram. Um senador famosamente a chamou de exemplo de moral pervertida no plenário do Senado. Robertino nasceu no meio da tempestade. Ao contrário de outros filhos de celebridades, ele não era apenas o filho de pais famosos. Ele era o símbolo de um escândalo que abalou a indústria. Ao crescer, ele carregou o peso das escolhas de seus pais, vivendo em um mundo que já o havia julgado antes mesmo que ele pudesse entender o porquê. Bergman, ostracizada por Hollywood, mudou-se para a Itália para ficar com Rossellini. Embora sua carreira eventualmente se recuperasse, os anos de exílio deixaram um impacto duradouro, não apenas nela, mas também em Robertino. Ele cresceu sabendo que seu nascimento tinha sido o catalisador para a queda de sua mãe, um fardo que nenhuma criança deveria carregar. A infância dele não foi apenas moldada pela fama, foi definida pela controvérsia. A constante vigilância da mídia, a tensão entre seus pais e o conhecimento de que a história de sua família era sussurrada pelo mundo todo, tudo isso deixou cicatrizes. Ele foi um espectador inocente em uma tempestade da qual nunca pediu para fazer parte, mas teve que conviver com as consequências. A obsessão de Ronald Reagan por jovens virgens. Ronald Reagan é mais conhecido por seu tempo na política, mas antes da Casa Branca, ele foi um protagonista em Hollywood durante os anos 1940 e 50. No entanto, uma das histórias mais desconfortáveis dos seus anos em Hollywood vem da atriz Piper Laurie, sua coestrela no filme Luisa de 1950. Em suas memórias, Laurie fez uma alegação chocante. Reagan, então com 39 anos, tirou sua virgindade quando ela tinha apenas 18. Laurie escreveu que Reagan a cativou pela primeira vez no set de Luisa, onde ele interpretava seu pai. Ele parecia um verdadeiro cavalheiro, até pedindo à mãe de Laurie permissão para levá-la para sair. Mas em vez de uma noite glamourosa de Hollywood, Reagan convidou Laurie e sua mãe para sua casa, onde preparou uma refeição simples de bife de hambúrguer e salada. As coisas tomaram um rumo inesperado após o jantar. Reagan levou Laurie ao quarto e, segundo ela, ele estava longe de ser romântico. Ela o descreveu como um amante presunçoso que se gabou de manter uma ereção por 40 minutos, e até mencionou o preço de seu preservativo. Mas não parou por aí. Laurie lembrou que Reagan estava desatento, e quando ela confessou que não tinha chegado ao orgasmo, sua resposta foi fria. Ele disse a ela: "Há algo errado com você que deveria consertar." Para Laurie, o que deveria ter sido uma primeira experiência memorável se transformou em um encontro constrangedor e decepcionante, que mais tarde ela recordaria como um sinal da insensibilidade de Reagan a portas fechadas. Norman Chaplin, O Nascimento.
Peso de um nome famoso. Charlie Chaplin, um dos ícones mais lendários do cinema mudo de Hollywood, teve uma vida pessoal tão dramática quanto seus filmes. Entre seus muitos escândalos, seu relacionamento com a atriz Lita Grey destaca-se como um dos mais controversos. O caso deles não apenas causou agitação em Hollywood, mas também moldou a vida do filho deles, Norman Spencer Chaplin. Tudo começou enquanto Charlie trabalhava em O Garoto. Lita era apenas uma adolescente na época, e o relacionamento deles rapidamente se transformou em um escândalo. Com Charlie sendo uma figura importante de Hollywood e significativamente mais velho que Lita, o público notou. Em uma indústria onde casos não eram incomuns, as escolhas de Chaplin ainda conseguiram atrair fortes críticas. Quando Lita descobriu que estava grávida, as coisas se intensificaram. Os dois se casaram às pressas em 1924, mas a união foi problemática desde o início. Lita mais tarde afirmou que foi pressionada a se casar com ele, e o relacionamento deles rapidamente azedou. O que deveria ter sido um marco alegre, transformou-se em uma situação estressante e volátil. Então veio o nascimento do filho deles, Norman, em 7 de julho de 1928. A chegada dele deveria ter sido uma ocasião feliz, mas a tensão na casa era inegável. O peso do relacionamento em ruínas de seus pais e a atenção incessante da mídia criaram um ambiente longe do ideal para um recém-nascido. À medida que o casamento se deteriorava, as coisas pioravam ainda mais. As disputas de Charlie e Lita tornaram-se espetáculos públicos, enchendo os jornais com manchetes sobre suas brigas amargas. Lita acusou Charlie de negligenciar sua família em favor de sua carreira, e logo, suas batalhas particulares tornaram-se um escândalo em Hollywood. Para Norman, crescer no meio desse caos deve ter sido avassalador. A obsessão extrema de Howard Hughes com higiene. Howard Hughes era um homem brilhante com muitos talentos. Ele se tornou famoso por seu trabalho na aviação, cinema e negócios. Mas, junto com seu sucesso, ele tinha um forte medo de germes. Esse medo controlava muitas partes de sua vida. Ele passava dias, às vezes até semanas, trancado em quartos escuros para se manter afastado dos germes. Suas casas eram seladas hermeticamente para manter fora a sujeira e as bactérias. As janelas eram cobertas, fazendo os quartos parecerem escuros e solitários, como se ele vivesse em um mundo sem luz solar. Hughes lavava as mãos repetidamente. Ele esfregava tanto que a pele ficava vermelha e às vezes até sangrava. Ele não fazia uma lavagem rápida. Ele as limpava por muito tempo, como se acreditasse que havia sujeira invisível sempre presente. O medo de germes fazia com que ele evitasse pessoas o máximo possível. Ele frequentemente falava com os outros através de bilhetes ou interfones, em vez de encontrá-los pessoalmente. Ele usava lenços de papel para tocar em objetos e tinha regras especiais para manusear itens para mantê-los limpos. Mesmo ao voar, Hughes queria se sentir seguro de germes. Ele projetou seus aviões tendo a limpeza em mente. Ele frequentemente voava sozinho, ou com muito poucas pessoas para manter o avião o mais limpo possível. É estranho que um homem que amava voar também temesse o ar ao seu redor. Hughes tinha uma mente brilhante, mas seus medos tornaram a vida muito difícil. Ele alcançou grandes feitos, mas ao mesmo tempo estava preso em seus próprios pensamentos. Obsessão pela astrologia de Mae West. Mae West, conhecida por sua confiança e perspicácia, tinha uma paixão secreta que influenciou muitas de suas escolhas: a astrologia. Ela não via isso apenas como um hobby divertido, mas como um guia sério para sua vida. Nenhuma decisão importante era tomada sem primeiro consultar as estrelas. Quer fosse sua carreira, relacionamentos, ou até o momento de suas atividades diárias, tudo tinha que estar alinhado com a astrologia. Mae acreditava que os movimentos das estrelas moldavam seu destino. Sua fascinação era tão profunda que ela escreveu uma peça chamada The Constant Sinner, cheia de temas astrológicos. Não era apenas uma referência casual. Os signos do zodíaco e as influências celestiais eram uma parte fundamental da história, refletindo sua forte crença na astrologia. Sua confiança na astrologia também se estendia às suas interações com as pessoas. Mae muitas vezes julgava os outros com base em seus signos astrológicos e sentia que certos signos eram mais adequados para estar ao seu redor. Alguns relatos sugerem que ela até cronometrava suas reuniões e contratos com base em posições planetárias favoráveis. Em um mundo tão imprevisível quanto Hollywood, Mae encontrava conforto nas estrelas. A astrologia lhe dava uma sensação de controle sobre sua vida e carreira. Enquanto muitos a viam como destemida e independente, ela silenciosamente confiava na orientação cósmica para guiar seu caminho. Para Mae, as estrelas não eram apenas luzes distantes no céu. Elas eram seu mapa pessoal para o sucesso e a felicidade. A obsessão de Peter Sellers contra a cor roxa.
Sellers tinha um medo estranho. Ele estava apavorado com a cor roxa. Sellers não era como os personagens engraçados e desajeitados que interpretava nos filmes. Na vida real, ele era difícil e imprevisível. Ele frequentemente perdia a paciência, tornando difícil para os outros trabalharem com ele. Nos sets de filmagem, ele gritava com suas esposas, quebrava pratos e até agitava uma espingarda de raiva. Seu mau comportamento não parava por aí. Ele discutia com diretores e produtores, embora eles tivessem mais poder do que ele. Se um membro da equipe o irritasse, ele às vezes os demitia. Ele também tinha crenças estranhas. Uma delas veio do famoso diretor, Vittorio De Sica. Enquanto filmava depois do Fox, De Sica repreendeu uma assistente de roteiro por usar roxo. Ele disse a ela que roxo era a cor da morte. Sellers levou isso muito a sério. A partir daquele momento, ele acreditava que o roxo era perigoso. Sempre que via a cor roxa, ele entrava em pânico. Ele tinha ataques de raiva e exigia que qualquer coisa na cor roxa fosse retirada. Esse medo tornava seu comportamento ainda mais imprevisível. As pessoas ao seu redor nunca sabiam o que o desencadearia. As crenças estranhas de Sellers e seu temperamento explosivo tornavam difícil trabalhar com ele. Muitos o viam como um ator brilhante, mas sua vida pessoal era cheia de caos. Seu medo do roxo era apenas uma das muitas coisas que o tornavam um homem difícil e incomum. A obsessão de Charlie Chaplin por mulheres mais jovens. Charlie Chaplin foi um famoso ator, cineasta e comediante, mais conhecido por interpretar o vagabundo. Ele fazia as pessoas rirem em todo o mundo. Mas sua vida pessoal estava cheia de controvérsias. Muitas pessoas o criticavam por seu forte interesse em mulheres muito jovens. Isso moldou tanto seus relacionamentos quanto sua carreira, tornando-o um tema de debate até hoje. Chaplin casou-se com sua primeira esposa, Mildred Harris, em 1918, quando ele tinha 29 anos. Ela tinha apenas 16 na época. O relacionamento deles começou quando ela tinha 15 anos, mostrando uma grande diferença de idade entre eles. O casamento deles durou apenas 2 anos, mas estabeleceu um padrão para os futuros relacionamentos de Chaplin. Após o divórcio de Harris, Chaplin continuou a sair com garotas adolescentes. Sua segunda esposa, Lita Grey, tinha 16 anos quando começaram a se ver. Eles se casaram quando ela tinha 18 anos e Chaplin tinha 35. O relacionamento deles teve muitos problemas. Grey era jovem e inexperiente, enquanto Chaplin era muito mais velho e controlador. O casamento deles terminou em um divórcio complicado e muito público. Durante o julgamento, muitos detalhes chocantes sobre o comportamento de Chaplin vieram à tona, piorando sua reputação. Mesmo após este escândalo, Chaplin continuou a procurar mulheres muito mais jovens. Seu terceiro casamento foi com Paulette Goddard, uma atriz que tinha 21 anos quando se conheceram. Chaplin tinha 47. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, este foi mais privado e a diferença de idade era menor. Ainda assim, o padrão de Chaplin escolher mulheres muito mais jovens continuou. O quarto e último casamento de Chaplin foi com Ona O'Neill, a filha do dramaturgo Eugene O'Neill. Ela tinha apenas 18 anos quando se casaram, enquanto Chaplin tinha 54. Apesar da grande diferença de idade, este casamento foi o mais estável e duradouro da vida de Chaplin. Ao contrário de seus relacionamentos anteriores, Una permaneceu dedicada a ele até sua morte em 1977. Eles tiveram 8 filhos juntos, e muitos acreditam que Ona lhe trouxe a estabilidade que ele nunca teve antes. A obsessão de Gloria Swanson com saúde e jejum. Gloria Swanson era mais do que apenas uma estrela glamourosa de Hollywood. Ela foi uma pioneira em saúde e bem-estar muito antes de isso se tornar uma tendência. Conhecida por sua aparência marcante e presença poderosa na tela, ela era igualmente apaixonada por manter sua saúde através de hábitos alimentares rigorosos e jejuns. Em uma época em que os alimentos processados estavam ganhando popularidade, Swanson rejeitou a norma e adotou um estilo de vida centrado em uma alimentação natural e orgânica. Sua jornada em direção a um estilo de vida consciente da saúde foi impulsionada por uma profunda crença de que a dieta desempenhava um papel crucial na longevidade e no bem-estar. Ela examinava tudo o que comia, certificando-se de que suas refeições estavam livres de ingredientes artificiais e conservantes. Enquanto a maioria das pessoas apreciava alimentos ricos e processados, Swanson seguia um regime rigoroso de vegetais crus, frutas, nozes e sementes. Ela também foi uma das primeiras defensoras do uso de sucos, preparando regularmente sucos frescos de vegetais e frutas, para manter sua energia e aparência jovem. O jejum era outra parte importante da rotina de saúde de Swanson. Ela acreditava que abster-se de comida por períodos prolongados a ajudava a purificar o corpo e a mente. Às vezes, passava dias consumindo apenas água ou sucos frescos, convencida de que essa prática melhorava sua clareza e saúde geral. Enquanto muitos consideravam seus métodos extremos, Swanson os defendia,
confiante em seus benefícios. Sua dedicação à saúde ia além de sua vida pessoal. Ela frequentemente falava publicamente sobre nutrição e bem-estar, incentivando outros a serem cuidadosos com o que consumiam. Muitos em Hollywood se inspiraram em seu estilo de vida, seguindo seu exemplo e fazendo escolhas mais saudáveis. Apesar das críticas dos céticos, Swanson nunca vacilou em suas crenças. Sua abordagem ao bem-estar não era apenas sobre aparência, mas sobre sentir-se forte, tanto física quanto mentalmente. A criança que nunca nasceu. Na década de 1940, Gary Cooper era a definição de um galã de Hollywood. Bonito, carismático e adorado por fãs em toda parte. Patricia Neal, uma estrela em ascensão por mérito próprio, estava encantada por ele. A conexão entre eles foi instantânea, e logo, estavam envolvidos em um romance avassalador. Mas havia um grande problema. Cooper já era casado. O caso deles não era apenas mais um romance de Hollywood. Foi um escândalo em grande escala. Patricia estava profundamente apaixonada, mas a realidade da situação deles era impossível de ignorar. Ela estava entregando seu coração a um homem que nunca poderia realmente ter. E esse tipo de amor vem com desilusão embutida. Então tudo tomou um rumo dramático. Patricia ficou grávida. O que deveria ter sido um momento de alegria rapidamente se transformou em um pesadelo. Cooper, temendo as consequências, a instou a terminar a gravidez. Patricia ficou com uma escolha angustiante, que nunca esperou ter de enfrentar. Imagine ser jovem, estar apaixonada e de repente se ver sobrecarregada com uma decisão que moldaria o resto da sua vida. No final, ela seguiu os desejos de Cooper. Mas a dor nunca realmente a deixou. Nancy Sinatra. O peso de um segredo de família. Nancy estava determinada a seguir seu próprio caminho. Ela tinha um amor profundo pela música e queria construir uma carreira baseada em seus próprios talentos, não apenas em seu famoso sobrenome. Mas isso provou ser uma espada de dois gumes. Por um lado, a reputação de seu pai abria portas. Por outro, criava enormes expectativas. Cada música que ela lançava, cada apresentação que fazia era incessantemente comparada ao legado dele. Alguns dias ela sentia que poderia abraçar a fama do pai como uma vantagem. Outras vezes, parecia um padrão impossível de atingir. Ela não estava apenas tentando ser uma musicista. Estava tentando ser vista como uma pessoa independente. Mas o mundo não estava pronto para que ela fosse algo além de ser a filha de Frank Sinatra. Além da indústria musical, o peso emocional do passado de seu pai nunca realmente desapareceu. Ela ansiava por uma conexão com ele que não fosse obscurecida por antigos escândalos. Mas isso era difícil quando o mundo se recusava a seguir em frente. Não importava quão bem-sucedida ela fosse. Ela estava sempre lutando contra a narrativa de seu nascimento. Ainda assim, Nancy recusou-se a deixar que isso a definisse. Sua vida não era apenas sobre carregar um sobrenome famoso. Era sobre provar que ela era mais do que apenas um produto do drama de Hollywood. Ela queria honrar a história de sua família sem ser aprisionada por ela. E não importava o peso do legado de seu pai. Ela continuava avançando, determinada a ser lembrada por quem ela realmente era. Kate Wagner, encontrando sua própria identidade. A história de Robert Wagner e sua filha Kate Wagner é uma narrativa repleta de glamour de Hollywood, complexidades familiares e a luta por identidade. Robert Wagner, conhecido por seu charme e presença em cena, teve um breve relacionamento com a atriz Marion Marshall. E dessa relação nasceu Kate. Mas crescer como filha de uma estrela de Hollywood nunca é simples. A carreira de Wagner estava em ascensão. E seu relacionamento com Marion não durou muito. Logo depois, ele se casou com Natalie Wood, uma das maiores estrelas da época, trazendo uma nova dinâmica para a vida de Katie. Desde cedo, Kate teve que enfrentar os desafios únicos de fazer parte de uma família de alto perfil. Embora alguns possam pensar que nascer na realeza de Hollywood é um sonho, isso também vem com expectativas e comparações. Com a fama do pai e a presença de Natalie Wood como madrasta, Kate se via constantemente à sombra de duas grandes figuras. Imagine tentar criar sua própria identidade quando todos ao seu redor estão mais interessados nas estrelas às quais você está conectado. Toda vez que alguém mencionava seu pai, também mencionavam Natalie, tornando difícil para Kate existir fora de seu legado. Era como viver em um mundo onde ela era sempre vista como uma extensão de sua fama, em vez de uma pessoa com suas próprias ambições e sonhos. Hollywood pode ser um lugar implacável, ainda mais quando você nasce nele. Não era apenas lidar com a fama. Era sobre manejar as complicadas dinâmicas familiares que vinham junto.
Seu pai a adorava, mas seus relacionamentos e a constante atenção da mídia criaram um mundo onde momentos pessoais frequentemente se tornavam discussões públicas. Kate teve que descobrir como equilibrar abraçar sua linhagem, enquanto também definia quem ela era além do nome Wagner. A história dela é um reflexo do que muitos filhos de celebridades enfrentam: o delicado equilíbrio de honrar um pai famoso enquanto ainda tentam se destacar por conta própria. Não se trata apenas do brilho e glamour, mas também de encontrar um senso de identidade em um mundo que já decidiu quem você deve ser. Judy Garland foi forçada a tomar drogas para controlar seu peso. Judy Garland era o rosto da inocência em O Mágico de Oz. Mas nos bastidores, os estúdios MGM a trataram mais como um produto do que como uma pessoa. Uma das verdades mais perturbadoras que surgiu do antigo Hollywood foi como os jovens atores, especialmente as mulheres, eram controlados pelos estúdios. E o caso de Garland foi particularmente trágico. Desde que era adolescente, os executivos da MGM a forçaram a tomar anfetaminas para suprimir o apetite e manter o peso baixo. Para piorar as coisas, eles também a deram barbitúricos para ajudá-la a dormir após longas horas no set. O ciclo de estimulantes e sedativos rapidamente levou à dependência, algo com que Garland lutou pelo resto de sua vida. Ela posteriormente comentou sobre como mal era permitida a comer, com os chefes do estúdio constantemente ridicularizando seu peso. Louis B. Mayer, o chefe da Metro-Goldwyn-Mayer, supostamente a chamou de porquinha gorda de tranças. O abuso não parou nos comprimidos. Garland também foi submetida a horários de trabalho implacáveis, manipulação emocional e até assédio por homens poderosos na indústria. As pressões de sua carreira, combinadas com o controle do estúdio sobre seu corpo, tiveram um impacto devastador. Ela lutou contra o vício por décadas, e apesar de seu imenso talento, o tratamento de Hollywood contribuiu para sua trágica queda aos 47 anos de idade. O envolvimento secreto sombrio de Errol Flynn com meninas menores de idade. Errol Flynn, a estrela aventureira de As Aventuras de Robin Hood, era conhecido por seu carisma, charme e vida pessoal agitada. Mas por trás de sua imagem de playboy havia uma verdade muito mais sombria. Durante anos, rumores circularam sobre os relacionamentos de Flynn com meninas menores de idade. E em 1942, esses sussurros se transformaram em problemas legais quando ele foi acusado de estupro estatutário. 2 adolescentes o acusaram de seduzi-las. E enquanto ele conseguiu evitar a condenação, em parte graças à influência de Hollywood e a uma equipe de advogados poderosos, o caso confirmou o que muitos já suspeitavam. O estilo de vida de Flynn não era segredo em Hollywood. Ele frequentava frequentemente festas extravagantes onde supostamente meninas menores de idade eram fornecidas para homens poderosos. Ele até tinha um iate notório onde muitos encontros questionáveis supostamente ocorreram. Seu charme e poder de estrela permitiram que escapasse de consequências sérias. Mas sua reputação nunca se recuperou completamente. Mesmo após sua morte, mais detalhes perturbadores sobre sua vida continuaram a surgir. Circulavam rumores de que ele tinha ligações com atividades ilegais, e alguns biógrafos afirmavam que ele até tinha uma fascinação pelo fascismo. Enquanto Hollywood ajudou a limpar sua imagem pública, a verdade por trás da vida pessoal de Flynn continua sendo um dos escândalos mais sombrios da velha Hollywood.